Olá, começamos mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o Chico da Capial, que é líder do movimento dos produtores endividados do Nordeste, a classe da agricultura, o segmento da agricultura que entra governo, sai governo e permanece essa questão da dívida que é cobrada de forma exorbitante, inviabilizando a produção nacional. Portanto, que eu agradeço antecipadamente sua presença mais uma vez aqui no Frente a Frente para relatar e apontar, né, as diretrizes que podem viabilizar a agricultura, sobretudo no Nordeste brasileiro. Bem, primeiro, como está a relação dos produtores, dos agricultores com o governo federal em meio a esse impasse, né, do parlamento com o poder executivo, que a gente sabe que essa queda de braço todos perdem, né? É muito importante essa sua pergunta, é pertinente no momento em que todo mundo quis a mudança, a gente esperava que a coisa fosse resolvida de imediato, mas até agora essa quebra de braço dos políticos, dos poderes com o governo, estão inviabilizando a produção agropecuária, não só de Alagoas, mas de todo o Brasil. Então é uma situação muito difícil, o governo ainda não apresentou medidas que viesse fechar a expectativa, ou seja, corresponder à expectativa de quem realmente votou nele. A gente espera que esse ano agora, 2020, ele realmente comece a olhar para os agricultores, para as reivindicações do setor, porque o setor está inviabilizado. Pois é, enquanto a economia não anda, de fato, que quem fala sobre essa condição é quem está vivendo a economia, né, a produção, o agronegócio, sobretudo, que representa o maior, a maior fortaleza do país em termos de commodity, de balança comercial. Então, eu pergunto, hoje o que está colocado aí é uma queda de braço que, inclusive, com a convocação do presidente, a sociedade para ir às ruas contra o STF, contra o parlamento. No parlamento, os produtores esperam encontrar uma ressonância. E quando se coloca o presidente de uma nação contrário à ação do parlamento e da Suprema Corte, como viabilizar paz, tranquilidade no governo para fazer com que as medidas econômicas, o programa que foi apresentado em campanha, se torne realidade? Hoje nós temos uma situação muito vexatória, tanto do agricultor da região sul, sudeste, centro-oeste, que produz com alta tecnologia, como estamos em uma situação catastrófica, a situação do Nordeste brasileiro, e Alagoas não fica atrás. O nosso movimento, que vem há mais de 20 anos defendendo a classe produtora nordestina, nós hoje estamos praticamente numa situação difícil, porque a gente vê o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, Caixa Econômica, a União, colocando as terras dos nossos produtores em leilão, executando. Bancos públicos. Bancos públicos. Que deveriam estar ali para fomentar, exatamente. E não... Então, eles estão hoje a situação do banco é muito complicada. O agricultor está aperreado, está correndo atrás de advogado, vendendo o que ainda lhe resta para entrar com advogado contra o banco. Então, isso é uma situação difícil e a gente espera que a classe política alagoana e nordestina comece a ouvir os nossos produtores, porque a situação é difícil. Nós temos contas impagáveis. Nós tivemos uma medida provisória, o artigo 3º, que beneficiava mais de 250 mil produtores. Era 1 bilhão e 800. Desse 1 bilhão e 800, o Banco do Nordeste só atendeu com 20 milhões. O Banco Basa, lá no norte na região norte, atendeu com 5 milhões. Então, nós ficamos com o restante desses produtores todos sem ser atendido. Então, esses produtores estão
estão para perder as propriedades. E mesmo vendendo a propriedade, não consegue pagar nem a 10ª parte das contas que os bancos colocaram hoje. Então, é uma situação difícil. A gente teve a semana passada, antes do Carnaval, com os políticos alagoanos. Eu tive, para que a gente tivesse a aprovação da medida pela Câmara, nós pedimos o apoio dos deputados alagoanos para sensibilizar os demais. Nós tivemos o Marcos Beltrão, foi muito importante nesse movimento. Nós tivemos o Arthur Lira, que é líder do PP, que conseguiu fechar com que houvesse a votação, porque queriam prejudicar os agricultores nordestinos, mostrando que já teve 15 a 20 medidas provisórias em projeto de lei e o agricultor não consegue pagar suas contas com até 95%, e a gente chegou a mostrar que mesmo com 95% é impossível pagar, porque as contas do banco, o banco aumentou demais. Nós temos conta de agricultor, Gorete, que o agricultor tomou 18 mil reais em 1995 no Plano Real para comprar 18 vacas. As 18 vacas morreram com a seca, são 7 anos de seca. E esse agricultor hoje deve 1,5 milhão. A propriedade dele não vale 10% do valor da dívida. Nós conseguimos, Gorete, telespectador, um perdão nessa medida provisória que a gente está tentando reprorrogar. Nós conseguimos o perdão de até 95%. Que o agricultor que hoje está devendo 1,5 milhão, como é do débito original, ele poderia liquidar essa conta com menos de 30 mil reais. 1,5 milhão com menos de 30 mil reais. Mas o banco botou em prejuízo. Quando ele bota em prejuízo, ele tem direito de pagar as contas que ele deve ao governo com 30% do valor desse prejuízo de abatimento. Então, ele aumentou a conta do agricultor para 1,5 milhão, recebeu 500 mil, já 30 vezes mais do débito do agricultor. Do original. E a gente agora conseguiu esse benefício para o agricultor pagar com até 95% do débito original, e o banco não quis receber, porque o governo botou que todas as contas em prejuízo, o banco não pode receber de novo. Então, o banco quer receber. E com isso, o Banco do Nordeste atendeu alguns agricultores, com 20 milhões ele atendeu, e o Banco do Brasil não atendeu, porque botou em prejuízo e não quis fazer o que o Banco do Nordeste fez. Mas deveria ser uma medida para ser atendida por todos os bancos, não é? Sobretudo bancos estatais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, né, que tem uma viabilidade pública também, mas o que isso significa? É que o governo está tratando os produtores, os agricultores, por meio do sistema financeiro, sem nenhuma especialidade colocada. Hoje os bancos e a classe política protegem muito o sistema financeiro. O sistema financeiro está deitando e rolando nesse Brasil. Está quebrado todos os produtores brasileiros. Parece até brincadeira. Eu participei de várias reuniões lá com as representações do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e eu representando o Nordeste, e a gente viu as maiores reclamações, máquinas, propriedade de produtores no Sul também sendo leiloada. Então, isso não existe. Porque tem que levar em consideração as condições climáticas que envolvem o risco na atividade, sobretudo na atividade da agricultura e pecuária, né? Então, tem de haver um financiamento específico que considere essas situações. E outra situação, se a região sul-sudeste, que tem uma produtividade muito boa, 10, 20 ou 30 vezes mais do que a nossa, que tem um clima mais ou menos regular, que eles sempre produzem. Então, a região sempre produz, graças a Deus. E a nossa região, que é a região Nordeste, cabe os políticos nordestinos, eles têm que vestir a camisa do Nordeste. Nordeste não pode ser tratado como região Sul e Sudeste. Perfeitamente. O capital investido no Nordeste tem que ter não é juro diferenciado, tem que ser capital diferenciado. O Nordeste, os políticos nordestinos, parece que desconhecem a produção agropecuária. A grande maioria só conhece o agricultor na hora de buscar o voto. Mas depois parece que esquece que nós temos uma região que tem, em cada 10 anos, há 6 ou 7,
com problemas de ou muita chuva ou muito sol. Ou chuva ou estiagem. Ou chuva ou estiagem, sempre prejudicando. Nós não temos uma comercialização do produto, o nosso agricultor está abandonado. A semana antes do Carnaval, nós tivemos em Brasília, para aprovação dessa medida pela Câmara Federal. Tivemos contato com o senador Renan Calheiros, com o senador Fernando Collor, com o senador Rodrigo Cunha, com os 3 senadores, para que a gente pudesse fazer a mobilização dos políticos nordestinos, para que eles sensibilizassem os demais políticos. Tivemos com o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo também. Pedimos ao senador Renan, que era amigo, para que a gente chegasse lá. Essa e o senador Bezerra nos deu apoio e disse que a medida provisória, que vai para o Senado de hoje para amanhã, para ser votada, e a gente pede aos nossos senadores alagoanos que converse com seus pares, com seus amigos, para que essa medida que beneficia aos produtores nordestinos possa ser votada. Porque, caso contrário, vai ser um desastre em Alagoas e o pessoal vai ter que ir para a rua. Pois é, essa situação caótica dos produtores, dos agricultores e a ação política da bancada nordestina, representando cada estado, isso exige uma união de esforços, não é? Mas é possível, como o senhor avalia essa articulação política na região, que, ao que parece, pouco tem dado certo, não só nessa área, mas em outras também. Quer dizer, as bancadas, elas não estão correspondendo a colocar o Nordeste brasileiro na linha, no meio da competitividade que se exige com as diferenças que nós temos, como o senhor já colocou aí, nas questões climáticas, sobretudo, para esse setor. Eu não sei o que é que está acontecendo no meio político, parece até que o pessoal que hoje nos representa são pessoas da elite que ganharam, talvez até com votos que ninguém sabe de onde veio. Então, eles não têm compromisso com a agricultura, eles não têm conhecimento da situação do agricultor, porque nós temos, quando a gente tinha aqui em Alagoas, o deputado federal Joaquim Beltrão fez um grande trabalho na agricultura. Nós temos hoje no Piauí o deputado Júlio César. É um deputado que está sempre atento aos problemas da agropecuária brasileira, não é nem da do Nordeste, apesar de ele ser o líder da bancada do Nordeste, mas é um líder mesmo. O cara fala pelo agricultor, o cara reclama, o cara tem posições, o cara tem projeto, o cara está atento a todas as medidas provisórias. Faz pronunciamento contundente. E nós estamos vendo a maioria dos políticos nordestinos, numa crise dessa, todo agricultor quebrado, as terras dos agricultores para ser leiloada, e a gente não vê pronunciamento da maioria dos deputados alagoanos. Nós tivemos pronunciamento, a gente vê pronunciamento desses políticos que eu falei, a gente vê pronunciamento dos políticos alagoanos, é bom que se diga, a maioria... Mas a Assembleia Legislativa tem se posicionado... A Assembleia Legislativa, na pessoa de vários deputados, nós temos João Pereira, o Ivan, nós temos muitos políticos que fazem pronunciamento aqui na Assembleia, e precisamos que se pronuncie mais. Eu já fiz várias reuniões na AMA, quando era o presidente Hugo Vanderlei. Nós agora temos a Pauline também, ela é muito ligada à área agrícola, e a gente vai fazer reuniões, pedir apoio dos prefeitos. A questão está relacionada às decisões em Brasília, não é, Chico? Exatamente. Então, a bancada cumpre, a bancada federal, representante de Alagoas, junto com a Associação dos Municípios, né, os poderes constituídos, formam, claro, um vínculo necessário para mobilizar outras bancadas da região lá em Brasília. Exatamente. Né? Nós temos o artigo 36, que perdeu a sua validade em maio, e a gente precisa que esse artigo volte para beneficiar todos os agricultores que tomaram empréstimo até 31 de dezembro de 2018. O que preconiza esse artigo? O artigo 36, ele prorroga as contas por até 10 anos do agricultor, ele tira todo o juro e correção monetária, ele prorroga, ele não dá benefício, mas dá uma prorrogação para o agricultor poder respirar, ficar de frente, e se capitalizar e tomar empréstimo até em outro banco para poder trabalhar. Então, a gente precisa... Isso é uma bola de neve. Que a classe política tem que ter conhecimento. Os nossos agricultores estão com 7 anos de seca em Alagoas.
Os agricultores precisam que os vereadores, que os prefeitos, que os deputados estaduais comecem a pedir aos seus deputados federais, aos seus senadores, para que a gente tenha essas votações, para que a gente tenha medidas que venham viabilizar o desenvolvimento sustentável da agropecuária alagoana. Sobre desenvolvimento sustentável, a gente retoma essa discussão no próximo bloco. Pequeno intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança. A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos, mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa, porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o líder do movimento, não é, dos agricultores endividados do Nordeste, Chico da Capial, como é comumente conhecido de todos nós e por todo o país. Chico, essa MP do agro que está na Câmara e vai seguir para o Senado, houve uma situação em que o governo quis tirar da medida provisória o texto relacionado à prorrogação da dívida. Como está essa situação? O que foi resolvido? Essa situação ela já foi revertida, porque era na hora da aprovação. Então, a gente conseguiu, quando eu mostrei aos deputados, senhores deputados, como era que o agricultor tinha condição de pagar uma conta se ele mostrei esse contrato de 18 mil na origem, mostrei o contrato do banco também. E a correção da dívida. E a situação, por que os agricultores não pagavam as contas? Porque várias prorrogações com perdão de até 95% e o agricultor não pagou a conta. Porque a conta cresceu demais. Porque botaram o decreto que não podia botar. O Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, e o governo tem que acabar com esse negócio. Venceu com 6 meses. Ou o banco bota a conta na justiça, ou a justiça entra contra o banco. Então tem que acabar com isso. O Banco do Brasil e Banco do Nordeste são bancos de desenvolvimento, de fomentar a agricultura. É para desenvolver a agricultura, não é para fechar os centros de produção. Eu quero mostrar aqui o pessoal do Banco do Brasil, Traipu, os agricultores se endividaram de uma maneira que o banco foi obrigado a fechar. Então, se o banco aumenta muito a conta, se o governo, se os políticos não tomaram uma posição sobre o sistema financeiro brasileiro, vai quebrar tudo. Vai ficar só investimento em papéis. Vai ficar só investimento para quê? Depois o pessoal vai ficar passando fome, vai quebrar o banco e pegar o dinheiro para comer. Mas não vai ter comida. Então, nós precisamos que os políticos alagoanos e brasileiros, nós precisamos que eles se unam e mexam com esse sistema financeiro. Esse sistema financeiro não pode continuar praticando o que está praticando. O sistema financeiro quebrou as usinas do estado de Alagoas. Alagoas que tinha 30 usinas na década de 90, que hoje tem 15. Das 15, 10 estão em recuperação fiscal. Agora judicial. Pode quebrar o pequeno, o médio e o grande produtor. Quebrou os fornecedores de cana, quebrou os produtores, quebrou as cidades. Só temos pobre. E será que os nossos políticos não estão vendo isso? Nós temos que mudar. O povo, cadê os movimentos sociais, Gorete? O movimento social é para fazer movimento contra isso.
Então, os movimentos sociais estão calados, as representações de classe estão caladas, e a gente precisa que esses movimentos sociais botem a cara de fora para trazer, para mexer com esse sistema financeiro. Chico, outras questões que estão aí na ordem do dia, na defesa, não é, desse fundo do passivo do Fundo Rural, securitização da renegociação do crédito. O que representa isso para os produtores? O que é que representa, o que é o Fundo Rural? O Fundo Rural são as empresas, são frigoríficos, são usinas que pagam o Fundo Rural. Então, em 2011, houve o Tribunal Superior, deu um ganho de causa que não precisava mais as empresas e os agricultores que exportavam pagar o Fundo Rural. Eles deixaram de pagar. Depois de 7 anos, em 2017, o mesmo Tribunal Superior Supremo que deu o ganho de causa, deu ganho de causa de novo ao sistema financeiro, ou seja, ao governo, dizendo que era obrigatório pagar o Fundo Rural. Então, esses empresários e agricultores ficaram 7 anos sem pagar, e juro, correção monetária, hoje são contas impagáveis. E o resultado, ninguém pode pagar. Quando é agora o Tribunal Supremo deu de novo ganho de causa, dizendo 9-0, dizendo que o agricultor não pode pagar Fundo Rural. Então está essa quebra de braço. E o agricultor continua sacrificado, continua se prejudicando e prejudicando a sua produção. E o que representa a securitização, na renegociação do crédito? Nós temos hoje a securitização. Quando foi feita uma securitização em 1995, no início do Plano Real, que o Fernando Henrique chamou o agricultor o grande produtor de caloteiro, então como é que ficou? O agricultor tomou 10 mil, aí o banco botou, vamos supor que fosse hoje, o banco emprestou 18 mil, e agora, se a gente fizer a securitização, naquele tempo, o banco ia cobrar, fazer a securitização em cima de 1,5 milhão. Esse agricultor jamais ia ter condição de pagar. Mas com a securitização aumentam? Eles fizeram isso, só que agora a gente está de olho. Nós não vamos deixar que aconteça isso. Nós queremos a securitização do débito original do produtor. E o que é essa securitização? O cara vai prorrogar a sua conta em até 20 anos, com 3 de carência, com juro de 3% ao ano, e no sul e sudeste, nessas regiões, o agricultor que vai securitizar a conta, ele vai pagar a sua conta integral. Então, ele deve 100 mil dividido em 10 anos, ele vai pagar R$1.000, 10 mil por ano, pronto, com juro de 3%. No Nordeste, como é uma região que tem problemas, a gente quer colocar essas contas. Quem deve, que está sem poder pagar até 2019, inclusive que essa securitização venha também para os empresários, para o agricultor, para o comerciante, para todo mundo. Isso foi discutido com quem está o ministro. Atuando na atividade econômica. Na atividade econômica, porque o comerciante, ele depende do agricultor, o posto de gasolina depende do agricultor, e aí todo mundo está envolvido. É um sistema, né? Quando quebra o agricultor, quebra todo o sistema que sobrevivia da agricultura. Então, o que é que a gente está querendo? Que no Nordeste, você deve 100, estava devendo 1 milhão, você vai passar para o débito original. Então, se o que gerou foi 100 mil, você vai prorrogar o débito original, e aqui no Nordeste, você vai prorrogar para 10 anos, com 3 de carência, e quando você for pagar, você tem um rebate de 75%. Isso é a maneira de reestruturar o setor para que o setor volte a produzir. Deixar o agricultor livre para poder tomar empréstimo em outro banco. Esse é o foco da medida da securitização que a gente está trabalhando para todo o Brasil. Porque a coisa é séria e todo produtor está quebrado, e somente o sistema financeiro que está com dinheiro. O sistema financeiro, sem crise, de toda forma, ele é predatório, né? Dentro dessa pergunta também, Gorete, nós temos, o agricultor deu em garantia, essa medida provisória, ela tira isso. Você tem um patrimônio, você tomou 100 mil reais no banco. Então, você tem patrimônio de 1 milhão. Você vai poder dar em garantia do seu débito, daquele dinheiro que você tirou, só os 100 mil.
um patrimônio de 1 milhão. Vamos dizer, você tirou 100 mil, você tem um patrimônio de 1 milhão. Você vai dar um patrimônio que vala 100 mil em garantia daquele débito. Você vai ficar com o restante do seu patrimônio para você tomar empréstimo em outros bancos e dar garantia. Então, isso é uma medida muito importante que vai facilitar. Dá um fôlego, não é? Vai dar um fôlego ao agricultor que tinha uma propriedade de 1 milhão e ele tomou 50 e a propriedade está toda em cima daquele financiamento de 50 e ele não pode mais fazer negócio em lugar nenhum. Então, essa medida provisória que está sendo votada no Senado, que a gente pede o apoio de todos os senadores, dos deputados. É o momento, né? Para votar. De chegar junto lá. Exatamente. Trabalhar, porque quem trabalhar contra essa medida, ele está contra o produtor, contra o desenvolvimento, ele está contra o povo. Então, ele quer ver pobre, ele quer ver miséria. Então, eu acredito que nenhum senador alagoano, nesse momento, vai deixar de votar. Porque o senador Collor, o senador Renan já disse que ia votar. Estava a favor e ia trabalhar. Então, a gente espera que o restante dos senadores alagoano e nordestino votem nessa medida, porque ela vai trazer um alívio para o produtor que passa por momentos difíceis nesse instante. Outra questão que envolve uma queda de braço entre o governo e o parlamento, o Congresso Nacional, está relacionado às emendas parlamentares, não é? Os deputados, senadores, têm comumente aprovado emendas e que beneficiam sua região, né, em várias áreas. E na agricultura e na produção não é diferente. Como o senhor avalia as emendas parlamentares lá no Congresso relacionadas a essas necessidades básicas dos municípios? Como deve reagir não só o próprio parlamento, mas a sociedade a essa questão? Foi muito pertinente a sua pergunta sobre as emendas parlamentares, porque a gente sabe que todos os deputados e senadores têm recurso de emenda parlamentar. E ninguém sabe onde essas emendas entram. Então, eu gostaria de dar de pedir aqui aos nobres deputados e senadores que os agricultores precisam dessas emendas, as cooperativas precisam dessas emendas. Vamos dizer, nós temos hoje, nós não sabemos onde as emendas, a gente sabe que 50% é para a saúde, mas os 50% ele pode fazer o que quiser. Nós temos cooperativa hoje, nós temos associações ali no Vale do Mundaú, naquela região de Branquinha, regiões de difícil acesso, que o agricultor, que a associação só tem um burro para transportar a produção e se perde banana, laranja, manga, a lavoura se perde porque o cara não pode transportar. Não tem agilidade para fazer. O que é que eu acho que essas emendas parlamentares, nesse momento, era de grande importância para os senhores deputados e senadores? Compra carro utilitário, caminhonete, caminhão, distribui com as associações que estão organizadas, com as cooperativas do Estado, que nós temos 80 e tantas cooperativas. Então, a gente espera que os senhores senadores e deputados usem as medidas, porque eu quero dizer aqui, no tempo, começou com Joaquim Beltrão, distribuindo muitas máquinas, muitos implementos agrícolas nas comunidades rurais. Foi muito importante aquele trabalho que ele fez. Nós tivemos o Ato Lira distribuindo muito com o Benedito Lira. Nós tivemos o deputado Marcos Beltrão distribuindo muito trator, muita máquina. E nós sabemos agora que tem na Codevasp emenda do senador Fernando Collor, mais de 20 milhões, do Ato Lira, mais de 20 milhões. E eu sugiro nesse momento que essas emendas sejam para comprar transporte utilitário para doar às cooperativas, às associações, às comunidades pobres, recebedoras de produto aqui nessas grotas, para transportar o produto do PAA, para levar para as comunidades onde não tem transporte. Então, os transportes é de grande importância para que a gente possa fazer esse atendimento
tanto ao agricultor, vai beneficiar aos agricultores, vai beneficiar o transporte da produção agropecuária. Isso é de grande importância, Gorete. E eu tenho certeza que os nossos deputados, que os nossos senadores vão colocar suas emendas e pensar duas vezes em investir na agricultura, porque o produtor não pode comprar um carro. A cooperativa não pode comprar um carro, mas vocês podem, os senhores podem doar para que a gente possa fazer um estado de Alagoas diferente. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o Chico da Capial, líder do movimento dos agricultores, dos produtores endividados do Nordeste, e que está nessa mobilização nacional, né, pedindo a cooperação da representação política na bancada federal, não só de Alagoas, como senadores e deputados, como também em todo o país, em todo o Nordeste, melhor dizendo. Bem, em relação, Chico, a crédito especial dos bancos estatais. A gente viu esta semana o presidente da Caixa Econômica Federal anunciando a liberação de crédito, não é, fixo para a compra da casa própria no setor da habitação. Não poderia estender essa forma também para o setor produtivo nacional? Olha, Gorete, tanto o setor de moradia, de habitação, como o setor agrícola, o governo e os senhores políticos teriam que fazer um trabalho diferenciado. O Nordeste tem que ser diferenciado em tudo, o Nordeste tem que ter capital diferenciado. Não é você sem juro, taxa, não adianta, você tinha que dar, você compra a casa, você pagando em dias, você paga com 50% de rebate. Isso era uma maneira de desenvolver incentivo, estimular ao cara comprar a casa, estimular o cara a produzir. Todo semiárido do mundo, o agricultor toma 10 e paga 2. O Nordeste brasileiro, o cara toma 20, como você viu aqui, e paga 1,5 milhão. Nem vendendo maconha paga. E aí eu pergunto, cadê o Ministério Público? Cadê a Justiça? Porque só entra para executar o agricultor. E por que não olha a roubalheira que o banco está fazendo? Isso é assalto. Como é que o banco, o sistema financeiro, o dinheiro da agricultura, o dinheiro que vem para o Banco do Nordeste, que vem para o Banco do Brasil, que vem para os bancos, para fomentar a agricultura, para fomentar o desenvolvimento, é dinheiro a custo zero. O governo paga não sei quantos bilhões para o Banco do Nordeste e o BAS administrar o dinheiro dele. Então, esse dinheiro é para investir uma parte na agricultura, no comércio e no desenvolvimento. E o cara cobra um dinheiro, o banco cobra um dinheiro desse e a Justiça Federal, cadê a Polícia Federal para olhar um negócio desse? É o dinheiro, o dinheiro que vem dos fundos, é dinheiro de graça que os bancos recebem e o governo ainda paga para administrar, para o cara cobrar uma taxa dessa. Isso é coisa de Polícia Federal. Então, a Polícia Federal,
a Justiça, Ministério Público, tem que cair em cima dos bancos, do sistema financeiro, porque estão roubando o povo. Sistema financeiro Estão que não acabando produz com a nada, nação, né? hein? Que não produz nada, só a desigualdade social. Ele né? só produz a desigualdade social. Está aí. Arapiraca, Arapiraca, que era uma cidade que tinha 70 e tantos % da sua população na zona urbana, na zona rural, hoje virou o contrário. E quem está na zona rural não tem mais sossego com a criminalidade, com o assalto, com a bandidagem. Isso é o quê? Isso é a falta de políticas públicas. Isso é falta de políticos que olhem. Porque um político é para olhar para o desenvolvimento do seu povo, o crescimento da sua região, desenvolvimento da agricultura, da pecuária, a educação, a saúde. Tudo isso tem. Então se fala muito em saúde e educação, mas nada disso é praticado. A agricultura já deixaram de falar. Então a agricultura só fala o agronegócio porque é propaganda deles. Propaganda do próprio agronegócio, das empresas, de 4 ou 5 empresas lá do Sul e Sudeste, que recebe, que todo agricultor, grandes produtores do Sul, isso eu digo porque eu participei de reunião, que eles são os escravos de 4 ou 5 multinacionais e dos bancos. Então, o governo... É um guarda-chuva com 4 ou exatamente. 5 e o resto E o resto resto. tudo O resto trabalhando é resto. de... Você vê pessoas que trabalham, que plantam 8, 10 mil hectares de soja, nervoso, tudo, o nervo na flor da pele, tudo Pois depressivo. é, porque o produto interno bruto não destrava a desigualdade social, não é? Então, nós precisamos, se precisa fazer mobilização nacional, eu votei em Bolsonaro para mudar. A gente não aceita essa situação de até hoje não ter sido dado nada ao produtor, os empresários continuam E foi quebrados. o agronegócio no Brasil inteiro uma base de sustentação sólida para a eleição do presidente Bolsonaro, né? Foi o agronegócio. Exatamente. O agronegócio que era todo do grupo do PFL, que era do Fernando Henrique, ele voltou tudo para Bolsonaro. Todo o agronegócio foi Bolsonaro. E o agronegócio está até agora desprezado. Está agonizando. Está agonizando. Eu participo. Poderá haver uma grande mobilização. O agronegócio vai participar desse movimento agora do dia 15, em apoio, mas a qualquer momento vai estourar a bomba. Nós queremos... Não é um tiro no pé, na verdade, porque institucionalmente... Os poderes, a democracia exige a presença, a existência do parlamento, como também de uma Corte Suprema, né? Exatamente. Então, mobilizar-se contra essa situação não seria uma contradição democrática? O agronegócio está apoiando, porque o agronegócio está querendo estar no meio do movimento, não para bagunçar, apoiando o governo, mas apoiando o governo para que o governo cumpra com as promessas que fez de campanha. Então, nós que apoiamos... Uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O movimento está apoiando, mas está apoiando que o setor produtivo, que quem trabalha nesse Brasil, quem trabalha nesse país, ele tenha os seus direitos garantidos e não tomado como estão fazendo, prejudicando os pequenos, e só o sistema financeiro, só 4 ou 5 grandes empresas que receberam os benefícios, que estão muito bem organizadas, com dinheiro do governo, e hoje estão monopolizando toda a produção agropecuária brasileira, está na mão de 5. E o restante do Brasil trabalhando de escravo para esses 5 ou 6 grupos. Então, estamos trabalhando, estamos atentos, estamos lutando. E pedimos aos políticos alagoanos, ajude aos produtores aprovando as medidas, porque qualquer um que for contra essa medida 897, que votar contra, qualquer senador, ele está contra o desenvolvimento de Alagoas. Ele está satisfeito com os fechamentos das usinas, ele está satisfeito com a miséria que está aí campeando, o povo passando fome nas favelas, na periferia das grandes cidades. Então, qualquer político que votar contra essa medida, ele está votando contra o povo. E é por isso que, neste momento, o Chico da Capial está aqui
pedindo a Deus que Deus ilumine a mente deles e ilumina a cabeça desses políticos brasileiros para que a gente faça uma agricultura diferente e que esse sistema financeiro ele seja fiscalizado. O segmento do agronegócio não esperava uma atitude mais direta do governo que elegeu, no sentido de evitar essa luta para que viabilize o negócio? Olha, a gente vê agora também... Porque o governo pode mandar uma medida específica. O governo pode, mas ele depende dos políticos. Da aprovação. Então, da aprovação. O governo manda a medida. E há no Congresso alguma manifestação contrária a esses benefícios ao agronegócio, comprovadamente? Mas houve o PSL. Uhum. O PSL foi um partido, o PSL e o Partido Novo, eles entraram para tirar tudo que fosse de benefício para o produtor. Uhum. Então, esse povo que foi, depois que eu apresentei essas contas aqui, levei aqui, apresentei aí, o deputado disse, não, então nós não temos condição, nós temos que aprovar. Eles iam tirar os destaques, e os destaques era que dava cobertura do endividamento, as prorrogações, os benefícios para os agricultores, a renegociação das dívidas e outras. Então, eles queriam tirar, mas foi quando a gente provou que era impossível que o nordestino, que o Sul, o partido PSL, ele entrasse junto com o Novo para prejudicar os produtores do Brasil e do Nordeste. Sobretudo do Nordeste. Né? Agora que está se anunciando uma pesquisa feita pelo professor PhD em meteorologia, Luiz Carlos Mullion, já aponta que serão mais 10 anos de chuvas, né? Aí a gente está vendo isso agora, em pleno verão, praticamente todo o país, não é, passando por esse momento. Então, eu digo, qual é a expectativa que tem o setor na produção com chuva? A expectativa é muito boa de chuva, mas nós estamos deixando de gerar no Nordeste mais de 5 milhões de emprego por conta dessa inadimplência. Então, é necessário que os nossos políticos, de modo geral, todos, porque o vereador pode fazer uma reunião, chamar o seu deputado e dizer, ó, deputado, a base, nossos agricultores estão quebrados. O prefeito pode chamar os seus deputados e dizer, vamos fazer uma grande reunião com produtores. Ó, o setor produtivo está precisando. Nós precisamos trazer indústria de ração. Alagoas hoje, Alagoas tem condição de trazer o desenvolvimento dessas usinas que fecharam. Nós temos agora pessoas do oeste de Minas, produtores, que querem 5 mil hectares de terra para trabalhar, querem arrendar para plantar soja e milho aqui na região. Nós precisamos de 5 mil hectares. O pessoal veio aqui a semana passada para alugar ali naquela região de Coruripe, mas eles disseram que querem 5 mil hectares de área para plantarem, em áreas boas. Então, o pessoal do Sul quer trabalhar nessas terras de usina que está fechado. Cabe aos deputados, aos senhores prefeitos, ao nosso governador Renan Filho, que Alagoas hoje, graças ao incentivo do empresário da Santana, já tem hoje quase 7 mil hectares, do Ivanilson, 7 mil hectares de milho e soja e trigo plantado em Alagoas. Então, nós temos condição de trazermos... A usina fechou mas as terras continuam lá, né? Mas as terras estão lá. Nós podemos trazer uma indústria, uma usina de óleo diesel. Do óleo de soja. Nós podemos trazer o álcool de milho. Então, nós temos condição de trazermos indústria e baixarmos o preço do milho, da soja para o criador. Então, cabe agora aos nossos produtores, cabe aos nossos políticos ações articuladas, né? Se articular, porque o estado de Alagoas é viável, mais de 70% das suas terras são agricultáveis. Nós temos essa grande área das usinas que fecharam, ociosa, e que nós temos como aproveitá-las, temos. Agora, cabe aos nossos políticos juntar-se ao governo do estado para fazer com que essas terras voltem a produzir. Não com cana, mas volta a produzir com o milho, com a soja, com o feijão e outras culturas. Pois bem, estamos, infelizmente, no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações? Não, eu agradeço por esse espaço, Goreta, a você, a Assembleia
Assembleia Legislativa e pedir aos nossos deputados, ao presidente, aos nossos deputados, que é de grande importância fazer essa articulação para que a gente volte a ser um grande produtor, primeiro em tudo, como éramos antigamente. Primeiro na cultura do fumo, primeiro na cultura de cana e primeiro na cultura de algodão, que isso tudo foi embora, mas que pode se voltar nessas áreas que estão ociosas, Gorete. Então, eu lhe agradeço por esse espaço. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.